Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês, né? Posso adiantar que essa conversa de hoje é bastante séria, né? E é uma conversa que eu acho que ela é bem importante pra gente, se a gente for pensar aqui no futuro, de nós todos como estrangeiros no Japão, mas também como comunidade, por assim dizer. Antes de tudo mais, eu pedi para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixa comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre lembro incondicional de criar novos conteúdos, né? Tendo dito isso, então deixa eu primeiro contextualizar para vocês assim o que me levou a fazer esse vídeo, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho já com intérprete, tradução e consultas multilingües, né? Já desde 2012, né? Foi quando eu comecei a trabalhar nas prefeituras de Okaya e de Suwa, né? E no caso, nessa época, sinceramente, quando eu comecei a atender os estrangeiros, eu já expliquei para algumas pessoas, mas eu nunca, sabe, desde essa época eu não gostava de estrangeiro, eu não gostava de brasileiro, principalmente, né? Tinha um grande problema com os brasileiros porque, bom, eu mesmo sabia como o brasileiro por eu fazer parte também, né? E quando eu falo brasileiro, a gente tem que colocar todos, né? Latino-americanos de maneira geral, né? Nós temos eu costumo dizer que a nossa qualidade é o nosso defeito. É como se fosse a nossa espada de dois gumes, né? Justamente o fato de que nós somos bastante alegres e positivos, né, com relação às coisas, né? Tudo vai dar certo, etc, tal. Ao mesmo tempo a gente é muito acomodado, né? E não costumamos muito pensar no futuro, né? Tem sim pessoas, quando a gente não pensa no futuro, eu não estou falando sobre questão de investir em dinheiro, essas coisas não, porque claro que tem pessoas que investem financeiramente falando, né, nisso e naquilo, então não é com relação a isso que eu estou dizendo, eu estou falando nas questões de se preparar para eventualidades que possam trazer situações críticas para a gente, né? De acordo com a situação em que a gente vive, e no nosso caso, o mais próximo disso seria alterações no Japão que dificultassem a nossa estadia aqui. Então isso sempre foi uma preocupação minha, desde que eu comecei com esse trabalho. Inicialmente eu não tinha muito interesse nisso. Após eu começar a ter mais contato com isso, né, comecei a trabalhar com essas coisas, foi quando eu comecei a finalmente me preocupar com os rumos que o Japão toma, né? E também me preocupar com as formas que isso poderia, de alguma forma, influenciar ali a minha vida e a vida dos estrangeiros de forma geral. É lógico que eu não quero que vocês confundam o que eu quero dizer, eu não estou dizendo que eu estou preocupado com vocês, né? Eu estou preocupado comigo, né? Eu sou estrangeira, minha família é estrangeira. E quando eu me preocupo comigo, eu sou obrigado a preocupar com os outros, porque eu, sozinho, por mais que eu seja uma pessoa incrível, sinceramente, na minha opinião, eu sou uma pessoa muito esforçada, uma pessoa que é muito proativa, que quando eu decido que eu quero fazer alguma coisa, eu corro atrás, eu me esforço ao máximo, né? As pessoas que no caso, utilizam o meu serviço sabem muito bem como eu sou, né? Eu sou uma pessoa muito eficiente, tá? E por isso eu realmente me amo nesse sentido, mas sozinho eu não consigo mudar o Japão. Isso é uma realidade. E nesse pensamento, né, na época que eu comecei a trabalhar, em 2012, primeiro eu passei 2 anos simplesmente me aprofundando no trabalho. E depois que eu cheguei em 2014, eu tive a grande ideia de criar um grupo que fosse juntar todos os estrangeiros como uma coisa só, para que nós tivéssemos mais força, né? Tivéssemos mais força para poder lutar contra injustiças, né? De forma mais sistemática. Ou seja, olha, estão começando com um projeto de lei ruim, eu conversava com todo mundo, rapidamente a gente preparava ações para criar abaixo-assinado, né? Recolher assinaturas das pessoas, né? E isso em questões de porcentagem, porque não adianta você falar assim, eu juntei aqui 2.000 assinaturas, tal. Não é suficiente. Para você realmente mudar alguma coisa, você tem que fazer isso numa escala de percentual maior, ou seja, você pega uma cidade, então a gente tem ali 90% dos estrangeiros, né? 100% dos estrangeiros, até 80% dos estrangeiros é aceitável. Então, isso era a minha ideia na época, e aí de acordo que eu conseguisse fazer isso, né? Eu
poderia estar colocando no nosso grupo, né? No caso, advogados, né? E mais outros tipos de pessoas que fossem importantes para justamente fazer com que o nosso grupo, a nossa comunidade, não só brasileira mais, nem só latino-americana, mas a nossa comunidade estrangeira de maneira geral se tornasse forte e autossuficiente o suficiente para poder bater de frente com as injustiças que poderiam vir futuramente a estar acontecendo ali no Japão. Eu já imaginava muitas delas, né? E aí por isso eu estava me adiantando, tentando fazer alguma coisa. E bom, o resultado, muita gente já conhece, já sabe, né? Que foi, no caso, começar o grupo em 2014, né? O grupo que se chamava Putz Network, né? E frustradamente, após 4 anos tentando unificar os brasileiros, né? Os estrangeiros, para começar os brasileiros, porque eu sou brasileiro, né? Eu me frustrei me deparando com pessoas que eram completamente, como eu disse para vocês, acomodadas. Pessoas que não se preocupavam com as alterações. Pessoas que ou acreditavam que nunca ia acontecer nada, ou acreditavam que elas estariam, de alguma forma, imunes a essas mudanças, né? E aí o pessoal simplesmente não abraçou a ideia. Não abraçou a ideia e por isso, basicamente, em 2018, eu desisti de lutar em prol dos estrangeiros como um grupo, né? E transformei o grupo Putz Network na empresa que hoje eu sou o gerente, sou, no caso, o presidente, que é a empresa Putz Network, no caso, né? Antes de eu continuar um pouco essa história, primeiro eu quero deixar claro para vocês uma grande verdade na minha opinião. Se você acompanhou até aqui, agora já com um certo tempo de vídeo, é um momento que muitas vezes você já pode estar pensando em desistir de assistir até o fim. E, sinceramente, você tem todo o direito de fazer isso, mas eu vou só querer deixar claro que se você não se preocupar em assistir esse vídeo até o fim e não se preocupar em levar em consideração o que eu estou falando para pelo menos pensar no seu futuro aqui no Japão como estrangeiro, então, na minha opinião, basicamente, tá? É a minha opinião, você infelizmente é ignorante ao ponto de não perceber sua própria ignorância. E não tem nada que eu possa fazer por você, né? Porque basicamente tudo que eu posso fazer é me disponibilizar para poder tentar fazer com que a gente realmente possa aí sair dessa situação tão ruim, sair dessa situação de perigo eminente, porque muita gente não está percebendo que o perigo que a gente está exposto nesse momento é iminente, tá? E aí eu não posso fazer nada por vocês. Vou ter que deixar então cada um de vocês se darem mal. E vou continuar, obviamente, lutando em prol do meu bem-estar, né? E no caso do bem-estar das outras pessoas que se interessarem em abraçar essa causa, essa ideia que eu estou criando a partir de agora. Na verdade, não criando, mas sim revivendo. Como eu disse para vocês, então, continuando o assunto, quando eu comecei com essa tentativa de criar um grupo forte que pudesse lutar contra as injustiças, contra os estrangeiros aqui no Japão, a minha ideia começou com planos mensais, que é o que eu trabalho até hoje, oferecendo planos mensais de suporte, né, auxílio e serviços multilingües, né? Então, eu ofereço planos mensais que as pessoas me pagam um valor X e de acordo com o plano que a pessoa entrou, eu ofereço determinados serviços, né, limitados pelos valores que a pessoa paga, né? E naquela época existia um plano que era de 500 ienes, né? E eu tinha criado esse plano mais barato de todos justamente para incentivar que aquelas pessoas que de alguma forma pelo menos queriam colaborar com a causa, com a ideia de se criar um grupo forte para quando a pessoa precisasse, você ter ali todo um ecossistema para oferecer suporte para você, porque sem esse ecossistema você no caso fica desamparado. Então eu criei esse plano mais barato na época para isso. E basicamente esse plano ele quase não teve saída, né? Obviamente porque ele não oferecia muita coisa como serviço, né? Os planos que mais saíram eram os planos de plano 1000, plano 1500 e plano 3000. Basicamente quase todas as pessoas estavam nesses planos, né? Porque eles efetivamente realmente ofereciam ali algum tipo de suporte ligado ao auxílio multilingüe. Ou seja, as pessoas entraram realmente nos planos por necessitar dos serviços que eu oferecia, né? E esse plano mais barato de 500 ienes, ele tinha a ideia de arrecadar dinheiro para que eu pudesse sustentar o meu trabalho, para que eu pudesse me empenhar
nessa criação desse sistema que iria proteger aí os estrangeiros contra as injustiças. Não é exatamente a mesma coisa, mas seria parecido com a ideia de você pagar um sindicato, um valorzinho irrisório de 500 ienes por mês, né? Que ia pelo menos trazer ali alguma verba para que a gente pudesse estar correndo atrás, porque tem custo, né? Você, para poder ir conversar com pessoas, você tem gasto de gasolina, você tem que ter a pessoa que se movimenta, ela não consegue trabalhar quando ela se movimenta, então você precisa custear isso de alguma forma, e no caso essa era a ideia na época, né? E bom, no caso, como eu disse para vocês, a minha ideia no caso agora é reviver esse sistema do plano de 500 ienes, né? Na mesma ideia, né? Com a ideia de esperar que exista aí uma consciência entre os estrangeiros que vivem aqui no Japão de que existe sim a necessidade da gente criar uma comunidade mais forte, não só brasileira, mas sim estrangeira de maneira geral, para que a gente possa estar lutando contra essa onda de ódio que está crescendo no Japão contra os estrangeiros. Então, antes de eu começar, primeiro deixa eu só relembrar de forma simples para vocês quais foram mais ou menos ali as alterações, né? As coisas que vieram acontecendo no que a gente poderia chamar de uma linha do tempo de mudanças nas leis e políticas de imigração no Japão. Vamos começar com a época de ouro, né? A época que foi ali entre 1990 até 2000, que a gente poderia chamar de uma abertura controlada. Nessa época, em 1990 mais ou menos, teve a grande reforma na lei de imigração. Foi onde o Japão altera a lei do controle de imigração e a ideia era permitir a entrada e a permanência dos trabalhadores Nikkeis. E foi assim que a nossa comunidade brasileira começou a crescer, né? Basicamente, eles estavam abrindo as portas para os descendentes de segunda e terceira geração, né? E eu costumo, isso não se prende só a brasileiros, tá? Também entram peruanos, né? Ou seja, todo tipo de descendente nesse caso. E uma coisa importante pra gente falar assim é que eu costumo explicar para as pessoas que esse visto que eles abriram na época, que era o Teijusha, ou seja, o Long Term Resident, né? Ele foi, na minha opinião, o grande erro do Japão quando ele abriu. Erro não pra gente foi um acerto, mas pra eles foi um erro. Por quê? Quando eles começaram com isso, eles acreditavam que por nós sermos descendentes, nós teoricamente deveríamos saber o japonês e teoricamente deveríamos de estar bem adaptados à cultura japonesa, ou seja, deveríamos de ser mais japoneses, tanto no sentido cultural como no sentido de idioma, né? Acontece que eles se deram mal nisso. A leva de estrangeiros que chegou no Japão foi uma leva que tinha já uma cultura muito abrasileirada, não só a brasileira, né? Para quem veio muito estrangeirada, vamos colocar assim, né? Porque depende do país que cada um veio. E a grande maioria não dominava a língua. Mas eles já não tinham o que fazer, né? Sem contar que eles tinham mais um ponto importante nisso. Apesar de que eles criaram um sistema de visto que não tinha uma limitação efetiva de quanto tempo nós poderíamos ficar no Japão, eles acreditavam que nós íamos embora. Eles acreditavam, inclusive, que nós iríamos embora por volta de 5 anos depois que a gente trabalhasse por aqui. Acontece que os Nikkeis que vieram para o Japão, a grande maioria esmagadora, ficou aqui direto e passou a viver, a pedir visto permanente e começou a cada vez mais habitar o Japão. Então, assim, para eles a ideia de que nós iríamos embora foi por água abaixo. E a ideia de que nós não traríamos muita dificuldade para o Japão, porque teríamos uma cultura parecida e idiomas dominando o idioma japonês, também foi por água abaixo. Então, eles se depararam com um grande crescimento de estrangeiros e com um grande crescimento da demanda de suporte a esses estrangeiros, que causou não só revolta entre os japoneses na época, né, que não estavam acostumados com isso, como também trouxe vários custos, né, para poder manter isso daí, tá ok? Então, nessa época, a gente teve essa abertura total para trabalho sem muitas restrições, tá ok? Nessa mesma época aí dos anos 1990, tá? Eles estabeleceram o sistema do Gino de Shusedo, né? Que seria o técnico estagiário, aquele que eles trazem pessoas, principalmente asiáticas, para vir e aprender
o serviço japonês, né? Essa era a ideia, mas na verdade tudo isso era um mecanismo, né, de importação de mão de obra barata, tá ok? De maneira geral, nessa época foi quando a participação do Vietnã, China, Filipinas e Indonésia começaram a crescer muito, ok? Então a gente chegou na era dos anos 2000 até os anos 2010. Foi onde começaram o aperfeiçoamento de vários pontos e as restrições, tá? Mais ou menos ali por volta de 2005 a 2008 a gente teve reformas, né, no sistema técnico estagiário, tá? E aí começaram as exigências mais rígidas contra violações trabalhistas. Isso tudo em prol dos estrangeiros também, tá ok? A gente teve também ali um reforço das inspeções das empresas, né, que recebiam esses estrangeiros, né? E mais ou menos ali por volta de 2009 foi quando teve a abolição do sistema Gaijin Torokusho, né? E aí começaram-se as discussões para como é que seria o novo registro estrangeiro, tá ok? Inclusive, para quem se lembra, na época de 2008, foi quando a gente teve a grande crise no Japão, né? E aí essa grande crise, que foi uma crise mundial, na verdade, uma crise global, ela trouxe à tona alguns grandes problemas que o Japão enfrentava, mas ainda não estava sabendo, que era o quê? A esmagadora maioria dos estrangeiros trabalhava sem pagar o Shakai Hoken, que é um seguro que tecnicamente seria obrigatório, né? E que tecnicamente, né, todo mundo teria que estar dentro. Acontece que a grande maioria não estava, né? Junto a isso, a grande maioria dos estrangeiros também não estavam pagando com isso seguro-desemprego, não estavam pagando com isso seguro social, muito menos aposentadoria, né? E era muito comum, inclusive naquela época, que alguns estrangeiros chamam de a época de ouro, né, onde dava para ganhar muito dinheiro, falando que naquela época o Japão cobrava pouco imposto, etc. tal. Não, naquela época a gente burlava a lei. Alguns cientes disso, outros sem ciência, como eu, por exemplo, né? Basicamente nessa época, a gente seguia muitas vezes o que a empreiteira falava, só fazia o que eles mandavam. Então, foi aquela época onde chegavam no final do ano e eles falavam, coloca aí todos os seus parentes que você tiver aí. E aí eles faziam o seu imposto de renda zerar e voltar tudo, né? Com isso, você, de maneira geral, ficava isento dos impostos, né? De maneira geral, da cidade. E mesmo que você tivesse que pagar algum tipo de imposto, tecnicamente o pessoal não parava muito tempo na mesma cidade, ia pulando de cidade em cidade. E justamente pelo sistema Gaijin Torokusho ser um sistema falho, né, eles não conseguiam correr atrás desses estrangeiros. Então acontecia uma inadimplência generalizada e ninguém conseguia fazer nada a respeito. Acontece que quem achava que as cidades não faziam nada a respeito estava muito enganado. Eles constantemente faziam reclamações à imigração, que justamente por isso iniciaram ali os seus sistemas para fazer a alteração no sistema, que foi quando começou-se em rumo à criação do sistema que é o que vige atualmente, né, que é o sistema Zairyu Card. O sistema Zairyu Card ele apareceu ali por volta de 2012, tá ok? E foi quando eles pararam, né, de vez acabaram com o sistema do Gaijin Torokusho, né, Gaikokujin Torokusho, e começaram com o sistema Zairyu Card. Com o sistema Zairyu Card, o registro do estrangeiro passou a ser bem mais parecido com o do japonês. Então agora, para você sair de uma cidade, você tem que fazer o protocolo de saída e depois fazer o protocolo de entrada. Então isso faz com que você tenha uma ligação ali entre uma cidade e outra, e assim eles podem continuar te encontrando, tá ok? Pouco antes disso, eu já vinha, como eu já disse para vocês, desde 2012 eu trabalho com o público brasileiro, né? Eu já vinha, no caso, explicando para todo mundo que cada vez mais o governo estava começando a fechar, a ser mais rígido com relação aos estrangeiros, seus vistos e as suas inadimplências relacionadas a pagamentos de dívidas públicas, né, no caso. E uma delas, as mais famosas, são impostos municipais, né? E também o pagamento do seguro de saúde, que era obrigatório, sempre foi, né? Só que a grande maioria dos estrangeiros ou passava sem pagar, ou muitas vezes utilizavam um seguro que não era o correto, que era o seguro para turistas, tá? E aí nesse caso todo, né? Eu lembro até hoje de que eu vinha falando para vários clientes meus que, olha, né, vai começar aí, o pessoal vai começar a pegar no pé e tal, né?
E a pessoa sempre falou, não vai dar nada, não vai nada, até que um dia a pessoa chegou lá e do nada a imigração falou, a gente quer a cópia do seu cartão do seguro-saúde. A pessoa, eu não trouxe, né? E aí o cara da imigração falou, porque essa pessoa me contou a história, né? O cara da imigração pegou e falou pra pessoa, não, e aí, você vai pegar o negócio pra poder entregar ou vai entregar assim mesmo? Não, vou entregar assim mesmo, né? Tipo, não compensa pra mim voltar até lá pra pegar e tal. E o que aconteceu, o visto que era de 3 anos passou a ser de 1. Foi mais ou menos nessa época que começou isso, que começou todo mundo a reclamar da mesma coisa, que agora passou-se a exigir a apresentação do seguro de saúde e sem ela você acabava por diminuir o seu visto, né? Um pouco antes disso já tinha começado a diminuição de visto por causa de dívidas com imposto residencial, né? E no inicião mesmo, as pessoas vinham, elas reconversavam suas dívidas, né? Começavam a pagar parcelado e aí as prefeituras assinavam que estava acordado, né, que a pessoa ia pagar assinado e na maioria das vezes a imigração levava isso em consideração e devolvia o seu visto normal, né? Acontece que com o tempo eles perceberam que os estrangeiros, né, nada espertinhos, né, faziam esses tratos, mas logo depois paravam de pagar. E aí chegava no outro ano, na outra época de visto, estavam na mesma situação, não resolviam mais essa situação, porque elas iam enrolando. Acontece que essas pessoas acreditavam que nada, não ia dar nada. Grande problema do Brasil, né? E do brasileiro. Não só dos brasileiros, tá? Nos estrangeiros de forma geral. E nessa de não dar nada, logicamente, mais uma vez, as prefeituras reclamaram para a imigração, até que a imigração passou a correr atrás de verificar. Ou seja, se eles sabiam que você devia uma cidade antes, não adiantava você mudar de cidade para poder apresentar um documento limpo agora. Eles pediam o documento da outra cidade também, para comprovar. E aí começou a cada vez mais não ter mais como você fugir disso, entendeu? E aí então agora a gente entra, né, quando finalmente chegou o Zario Card, e aí com a entrada do Zario Card realmente não tinha mais como as pessoas fugirem disso. E aí se tornou um controle muito mais bem feito, tá? Então a gente chega ali na era de 2013, 2017, né, que foi quando teve o início da flexibilização por causa de mão de obra. Foi quando eles criaram ali as categorias como é que fala assim? Eles chamam de Kodo Senmonchoku, né? Que seriam profissionais de alto padrão, uma coisa assim, tá? Numa tradução mais simples, né? E aí, no caso, né, criaram caminhos, né, mais rápidos para que essa pessoa pudesse ter ali uma residência permanente e tudo mais, né? Mais ou menos por volta de 2015, 2017 também começou a expansão do Working Holiday e acordos bilaterais para, tipo, países que viessem, tipo, virem fazer trabalhos, etc, tal, né? Relacionados a, como é que eu posso dizer assim? A coisas que se enquadravam nesse sistema, tá ok? E, bom, tudo isso era muito, assim, desligado da nossa comunidade, né? Que nunca existiu, tá? A comunidade de descendentes, no caso, né? Foi quando, na era de mais ou menos 2018 para 2020, o Japão finalmente reconhece a escassez de mão de obra e reconhece que eles precisam de mão de obra, urgentemente, né? E com isso, então, o governo começa a admitir que o país precisa de trabalhadores imigrantes. E aí eles começam, então, o início da preparação da nova categoria de visto, que, depois de criada, passou a se tornar o Tokutei Gino, né? Que no caso era o visto de trabalhadores específicos, né? No caso, eles primeiro abriram de forma mais simples e depois eles dividiram isso em duas partes, o número 1 e o número 2, né? Um permitindo a troca de empregador e o outro que permitia família, etc. Tal. Então você tinha algumas diferenças ali nas questões dos sistemas, tá ok? E depois ali, na época de 2020, mais ou menos, começaram também com mudanças naquele sistema técnico e estagiário, tá? Então começaram a simplificar algumas coisas, melhorar, né? Fazer com que, como eu disse, flexibilizaram a coisa para poder justamente atender ali, alcançar uma quantidade maior de pessoas, porque tecnicamente eles reconheciam a escassez de mão de obra, né? Mais ou menos nessa época também, né, começou-se a ficar obrigatório, né, logo depois, né, da grande crise de 2008, passou-se a tornar obrigatório a entrada no Shakai Hoken. Eles passaram a atacar as empreiteiras, né, as empresas em si, né. E aí com isso, mais ou menos por volta dessa faixa ali em 2013, já era praticamente raro você encontrar alguém que não estivesse
no Chacairroquém, quando trabalhando, né? Mas ainda assim, né, você via uma grande resistência por parte de alguma parte ali do pessoal, que ainda assim tentava entrar em algum acordo para atrasar a entrada do Chacairroquém o máximo possível e etc tal, tá? Só que ainda outro problema que estava se crescendo e que eu vivia falando pro pessoal que uma hora iria dar problema era a aposentadoria. Porque quando a pessoa estava no Chacairroquém, ela pagava. Mas quando ela estava fora, tecnicamente, mesmo tendo a necessidade, a obrigatoriedade de pagar o Kokumin Nenkin, as pessoas, que seria a pensão nacional, né? As pessoas ainda assim não pagavam, fugiam dela, né? Então, quem pensa que o Japão estava não enxergando isso, muito enganado. Como sempre, as municipalidades, as prefeituras sempre reclamam das dificuldades que eles têm para a imigração quando o assunto é estrangeiros, tá ok? Foi quando a gente então entrou ali naquela parte de 2021, 2023, quando foi o início ali do endurecimento, né? Das leis e tal, né? Quando começaram as questões da pandemia e das tensões sociais. Começaram então ali a debater leis de asilo, tá? Então eles começaram porque tecnicamente tinha toda uma permissão que a pessoa não podia ser deportada caso ela estava pedindo asilo, né? Então ela pedia, era recusada, ela pedia de novo. Então enquanto a pessoa estivesse fazendo isso, ela não era deportada. Então começou-se a lutar para poder deportar a pessoa depois de uma certa quantidade, entendeu? Ao invés de deixar a pessoa para sempre, né? E houve uma forte resistência ali de organizações, entendeu? E também da própria parte de advogados, assim, e tudo mais, tá? E aí que vem o ponto que eu falo para vocês, tá? Que é a grande importância da gente criar uma comunidade forte, tá? Quando, por algum motivo, há ali a intervenção de grandes organizações e tudo mais, né? Vocês podem ver que essas leis, elas ou demoram muito para passar, ou elas simplesmente são desistidas, né? E acontece que é essa parte que nós não temos, tá ok? Foi quando em 2023 teve uma nova tentativa da revisão de lei, né? Onde meio que reapresentaram ali as cláusulas dos endurecimentos e tal, né? E no final das contas essa base foi o que foi aprovado em 2024, tá? Então a ideia justamente é essa, né? Vieram lutando tal, atrasaram todo o passamento disso, só que nem mesmo essas organizações conseguiram impedir por causa de um crescimento abrupto de uma coisa que eu vou explicar um pouquinho já para vocês. Bem nessa época eu lembro que eu já falava para muita gente, em breve a aposentadoria vai se tornar um problema para os estrangeiros de alguma forma. E não demorou muito, ela passou a se tornar um item obrigatório na hora de tirar o visto permanente, né? Sem a apresentação de no mínimo 5 anos de inscrição e pagamento, basicamente o visto era recusado, o visto permanente era recusado por esse motivo, né? Então, e eu já falava pro pessoal, olha, em breve, não vai demorar muito tempo, a aposentadoria também vai influenciar as pessoas nas questões relacionadas ali a vistos comuns também. Então assim, eu sempre falava pro pessoal, é bom vocês já irem se preparando, né, com relação a isso, porque a coisa realmente tende a ficar muito complicada daqui para frente. E tá, né? Começou-se então ali toda aquela movimentação para fazer o grande endurecimento que começou ali em 2024 para 2025. Então, em 2024 a gente teve a revisão maior da lei de imigração que foi aprovada em junho de 2024, né? E um dos grandes marcos mais importantes que vinham desde 1990, ou seja, após, né, se você for fazer o cálculo ali, mais de 30 anos, finalmente teve uma grande alteração na lei que rege a nossa vida aqui no Japão, né? Que é ligada aos estrangeiros, né? E o que mudou ali, né? Eles terminaram com o sistema Ginno Shusei. Criaram um novo regime, né, que se chama Ikusei Shuro, né? E criaram restrições nas regras do refúgio. E aí, finalmente, fizeram aquele fim da suspensão automática de deportação após múltiplas tentativas. Ou seja, passou-se a ser mais flexibilizado, eles conseguirem deportar as pessoas, tá ok? E aí vocês veem como que as coisas começaram a ficar cada vez mais complicadas para os estrangeiros, né? Fora isso, eles começaram a fortalecer também as execuções de deportações, tá?
E criaram também uma extensão das medidas alternativas de detenção. E aí você pensa em tudo isso que aconteceu, e aí é onde eu falo para vocês que o que também foi o que a gente pode chamar de um grande causador disso tudo. Espera um pouquinho, gente. A minha colinha aqui, voou e caiu. O que se tornou um grande causador disso tudo, né? Algumas pessoas já sabem, eu fiz inclusive vídeos falando a respeito, mas começou-se ali, já um pouco antes, tá? Mas eles começaram a realmente ganhar mais destaque, justamente por volta dessa época, dos 2020 e poucos, né? Que é um partido político chamado Sanseto, que é um partido político que, basicamente, ele prega ser anti-estrangeiro. Eles não dizem exatamente isso, eles pregam que, na verdade, eles não são exatamente contra os estrangeiros em si, mas contra os estrangeiros que fazem coisa errada, né? Só que se você for pegar ao pé da letra, eles são sim contra a globalização de forma geral, tal, né? Então você tem tudo ali. Então, assim, eles aceitam que é necessário estrangeiro, mas eles querem isso de uma forma muito regulada, né? Basicamente eles querem, assim, se a gente for deixar que as coisas seja exatamente como eles querem, nós vamos ser só uma mão de obra que vai ser usada e nós desejamos muito ficar no Japão, mesmo que eles nos tratem mal. Seria uma ideia praticamente assim, tá? É claro que a gente está falando da ideia crua do partido, mas aí você tem sim várias pessoas que participam do partido e cada uma com ali pensamentos levemente diferentes entre eles, tá? Mas o que aconteceu? Acontece que eles são um partido populista. Eles trabalham com a forma com que eles tentam se eleger de forma populista. Ou seja, eles trazem essas ideias bem abstratas, né, bem não muito profundas sobre os problemas dos estrangeiros, colocam em pauta, jogam em redes sociais e criam um alvoroço. E esse alvoroço, ele é repassado pelos próprios japoneses, que criam aquela onda de ódio automaticamente. Tipo, eles não fizeram muita coisa, eles só lembraram os japoneses das coisas ruins que os estrangeiros causam e aí eles começam que existe essa necessidade de criar assim, todo um controle e que eles são a favor disso, né? Eles criam essa ideia e jogam, os próprios japoneses começam a mexer com essa ideia, e essa ideia começa a se espalhar cada vez mais numa onda que vai crescendo cada vez mais, numa onda extrema de ódio, que é o que a gente vive hoje em dia. E muita gente achou que essa onda de ódio fosse separada pelo governo, tal, porque não se pode, né? Sabe, odiar dessa forma os estrangeiros, isso é discriminação, tal. Acontece que o Japão, ele é muito conhecido por justamente não ter praticamente nada de amparo jurídico quando o assunto é direitos humanos. Ele não é um país que realmente tem um amparo jurídico para isso, sabe? Ele tem muito pouco pensamento nessa ideia. E aí, obviamente, quando você pensa que não tem muito disso, então sim, sabe? Não adianta você reclamar de muita coisa. Muito raramente você consegue ganhar um caso quanto esse. Tanto é que eu já fiz vídeos relacionados a isso. E no Japão, para você ter uma ideia, a discriminação em alguns casos elas são permitidas abertamente. Como, por exemplo, o dono de um imóvel, ele pode recusar de alugar o imóvel para você, mesmo ele estando ali para alugar, só porque você é estrangeiro. Ele não precisa nem disfarçar isso, falar que não é porque, sabe, inventar um discurso. Não, ele pode ser bem claro que não quer alugar porque você é estrangeiro. E ele tem esse direito. E no caso, o Japão não tenta de maneira nenhuma tirar esse direito dele, entendeu? Você tem também outros problemas, como no caso o fato de que os estrangeiros não têm aqui o direito ao voto, né? O que poderia ser alterado, talvez, mas seria muito difícil porque isso aí está entranhado na própria Constituição japonesa. Então é quase impossível de alterar, tá ok? A menos que refaçam a Constituição, então não tem como, né? Mas assim, a gente pode criar formas de repente resolver esse problema, né? E tudo isso são coisas que eu quero tentar lutar em prol de conseguir, por exemplo, criar um congresso separado para os estrangeiros, para que a gente possa ter ali representantes oficiais que possam oficialmente apresentar projetos de lei para o governo pensar com relação aos estrangeiros, entendeu? São coisas que a gente tem que pensar em criar, porque senão a gente simplesmente não tem força de voto, não tem nada, a gente não tem absolutamente nada, né? Então é melhor isso do que simplesmente continuar como tá. Mas beleza, como eu estava dizendo para vocês, a gente teve esse problema ali do partido Sanseto, que criou essa onda de ódio, e agora são muitos os japoneses que apoiam essa ideia. E não são todos que odeiam
é completamente os estrangeiros. Qualquer japonês que tenha qualquer ponto ruim com o estrangeiro acaba apoiando esse partido. Por quê? Porque no final das contas é o único partido que tá com essa ideia, que abraçou essa ideia. Então todo mundo cai para aquele lado. E aí então esse movimento passou a ganhar força. E como esse movimento ganhou força em redes sociais e tudo mais, e ele se mostra grande, o governo passou a dar importância para essa opinião dos japoneses. Afinal de contas, eles são o eleitorado, entendeu? E aí a gente chega então em 2025, que esse sim é a minha grande preocupação. É o ano do endurecimento acelerado, né? A gente teve uma virada histórica. Começou-se toda uma discussão para aumentos de taxas, restrições, riscos para os vistos permanentes, regras muito mais duras, né? Então, para começar, a gente começou com o endurecimento das diretrizes para você poder ali tirar o seu visto permanente ou se manter com ele, tá ok? Então, já começaram a fazer propostas para revogar o visto permanente de forma muito mais fácil. E isso é uma coisa que eu venho falando para muita gente há muito tempo. Visto permanente não é visto eterno. O Japão sempre teve poder para cancelar os vistos permanentes. Sempre teve. Isso estava na lei de imigração. Acontece que eles nunca bateram o pé nisso. Mas agora, percebendo que são muitos estrangeiros que, aproveitando que ao tirar o visto permanente, já não tem mais que se apresentar à imigração periodicamente, começam a não pagar impostos, começam a não pagar seguro social, começam a fraudar ou fazer abusos administrativos, começam a fazer coisas erradas, gente. E aí então, você começa a ter ali os endurecimentos de vistos empresariais, né? Onde criaram regras muito mais rígidas, aumentaram muito mais para cima o valor mínimo de capital, né? Começaram a pedir provas muito mais detalhadas da atividade real e aumentaram o poder de cancelamento deles. Fora isso, você também teve ali o anúncio, o grande e recente anúncio do governo sobre a previsão deles de aumento drástico das taxas de imigração, né? Eles estão prevendo isso, que se tudo correr bem, eles querem começar já no ano que vem, a partir do ano fiscal que vem, ou seja, a partir do mês 4 de 2026. Então, se preparem, porque o que vai entrar vai ser grosso e vai entrar sem lubrificante. Então, se preparem para isso, tá ok? Basicamente, eles pretendem ali começar a fazer com que as renovações e alterações de status passem do valor atual, porque eles já tinham aumentado, que era 4 mil, passou a ser 6, e eles querem aumentar para 30, 40 mil ienes por cada vez, tá? É um aumento muito grande, gente. E aí, além disso, os pedidos para residência permanente, que antes custavam ali por volta dos seus... Antes era 8, passou para 10, tá? E agora eles querem cobrar 100 mil ienes para cada tentativa. Você que estava acostumado a pedir, assim, na minha visão, né? Quando isso começar, para começar, a primeira coisa que vai acontecer é uma debandagem dos estrangeiros que solicitavam via despachante. Porque o custo do despachante mais o valor do visto vai se tornar muito caro. Então as pessoas vão começar, na minha opinião, a tentar fazer o visto por conta própria, né? A sua grande maioria, né? Vão preferir pedir folga no serviço para poder, no caso, por conta própria tentar fazer o visto, né? Fora isso, né? Eles começaram ali com as novas regulamentações desse novo sistema de Ikusei Shuro, né? E estão correndo atrás para tentar modificar todas as coisas o mais rápido possível e, na minha opinião, como eu falei para vocês, tudo isso eu já imaginava, eu já previa que isso ia acontecer. Eu só não previa que ia acontecer tão rápido. E o que fez com que tudo isso acontecesse de forma tão rápida foi justamente essa onda que foi criada pelo Partido Sanseto. E a culpa não é deles, porque eles só foram um estopim. Eles só começaram a onda. No final das contas, o próprio povo japonês abraçou essa onda e mostrou-se um apoio muito grande com isso, que fez o governo ter que realmente tomar uma posição e começar de vez, então, a endurecer todas as regras e tudo mais. Acontece que minha grande preocupação é que
como eu expliquei para vocês, nós como estrangeiros, mesmo a gente pensando de forma menor, como por exemplo, como comunidade brasileira, nós nunca tivemos uma comunidade. Por exemplo, no consulado, tem lá um conselho dos residentes ali brasileiros, tá? Que a grande esmagadora, mais de 90% da população brasileira, sequer sabe que existe. E eu já fui conhecer uma vez eles, participei de uma reunião e, olha, a minha opinião é polêmica. Se uma dessas pessoas assistir esse vídeo, é provável que essa pessoa até discorde ou de repente, sabe, fale alguma coisa pra mim. Mas assim, na minha opinião, aquilo é... Como é que eu posso dizer assim? É um teatro, né? Porque aquilo não tem poder algum, sabe? Não tem poder... Se falar que tem algum pouquinho de poder, eles têm ali uma linha direta com o consulado, que pode ali, quem sabe, oferecer ali alguma chance de você, de repente, apresentar alguma coisa para que o consulado, de repente, apresente lá para o Brasil, para que, de repente, quem sabe, uma coisa ou outra melhore. Ou seja, por exemplo, não adianta muito a gente, né, reclamar que não está tendo mais... como é que fala? Locais de votação para a presidência aqui no Japão, na maioria dos lugares e tal, só reclamar, não adianta muito. Agora, através desse conselho, se todo mundo se unisse, fizesse abaixo-assinado e tal, talvez você pelo menos tivesse ali uma entrada ali direta com o consulado que podia lá criar uma entrada lá para o Ministério de Relações Exteriores, etc. tal, né? Ou seja, não é 100% inútil, mas na minha opinião é mais um teatro do que outra coisa. Não tem força. Mas não tem força não é porque eles não têm vontade. Os integrantes talvez até tenham vontade. O problema está na falta do apoio popular. Eles criaram um sistema que independe de vocês. Justamente porque vocês que estão assistindo aí, eu espero que esse vídeo alcance muita gente, vocês são acomodados. Vocês não fazem questão de participar de nada. Não é muito diferente da própria política no Brasil, né? Isso faz parte já da nossa cultura, por assim dizer, né? Infelizmente nós somos muito acomodados. E também somos muito individualistas, né? Não pensamos muito no bem-estar do próximo. A gente tem pessoas humildes que pensam em ajudar as pessoas. Não estou falando disso. Eu estou falando de fazer coisas maiores, do pessoal se unir. Essa, infelizmente, é a grande diferença entre nós, latinos, e os japoneses. Porque os japoneses, quando chegaram no Brasil, não demorou muito, já fizeram associações, fizeram o que eles estavam acostumados a fazer, né? Fizeram associações, criaram grupos fortes, criaram uma comunidade forte que se ajudava e que corria atrás de lutar contra injustiças, né? E conseguiram. Por isso eles são fortes como são agora, né? Eles sofrem na tentativa de fazer coisas com o Japão? Sofrem, né? Mas pelo menos no Japão, eu acredito que eles conseguiram alcançar ali um resultado razoavelmente que merece os parabéns, tá? E nós nunca criamos uma comunidade forte, né? Por exemplo, na minha visão, o que a gente poderia chamar de mais próximo de uma comunidade forte é o que acontece lá em Oizumi-guma, né? Tem ali, eu fui visitar, inclusive tem um vídeo, mas se vocês assistirem o vídeo, vocês vão perceber que está morto, né? Tem o Restart Community, né? Então ali você tem pessoas, né, que estão juntas ali lutando para ainda manter o resquício do que existe da comunidade brasileira. Só que na minha opinião ela nunca foi uma comunidade brasileira. Ela era um ecossistema. Por causa da quantidade exorbitante de brasileiros na região, criou-se uma necessidade, que criou-se um ecossistema onde criou-se muitos serviços, muitas pessoas e tudo mais, e essa grande quantidade de brasileiros acabou criando uma demanda que fez com que os governos, de maneira geral, tentassem fazer coisas para melhorar ali o convívio entre as pessoas, que trouxe o resultado atual. Mas, por exemplo, Oizumi já está prestes a acabar na questão de você pensar que é a cidade, o pequeno Brasil no Japão. Por quê? Porque, basicamente, eles estão diminuindo o contingente de forma acelerada e perdendo espaço para os asiáticos. Até porque eu falo para as pessoas que parece que às vezes elas não pensam, né? Eu sou Sansei. Acima de mim temos o meu pai, por exemplo, que já faleceu, mas era Nisei. E temos os Yonsei. A maioria dos Nisei estariam na faixa dos seus 50, 60 anos agora, tá? E eles são a primeira leva por assim dizer, a segunda geração, né? E eles já estão começando a enfrentar os problemas de não encontrar mais emprego. Está começando a ficar cada vez mais difícil para eles. E uma coisa que eu já
previa é que, e já tem começado já, de forma até razoavelmente rápida, essas pessoas começarem a entrar no sistema de subsídio social, o Seikatsu Hogo. E eu já previa que isso, na verdade, deveria de se tornar o estopim para o Japão começar a cortar os vistos permanentes. Porque quem é de visto comum e entrava no Seikatsu Hogo, o visto geralmente de 3 anos acaba caindo para 1. Né? Então eles já começavam a punir você por você não cumprir com uma regra básica que está na lei de imigração, que é ser autossuficiente. O estrangeiro, por regra, ele tem que ser autossuficiente. Se ele não é autossuficiente, ele traz custos para o Japão, então, tecnicamente, você infringe a lei e aí eles te dão alguma punição, né, que geralmente é a diminuição do visto. E eu já imaginava que, enquanto fosse um outro gatos pingados, não haveria um grande problema. Mas, como eu disse para vocês, a geração dos Niseis estão na mesma faixa etária e vão enfrentar problemas parecidos. Então, de repente, começa a ter uma grande leva de pessoas que se tornam desempregados, que começam a ter dificuldade de encontrar emprego e que mesmo assim não vão querer voltar para o Brasil porque o Japão é muito melhor que o Brasil. E o Japão oferece suporte de assistência social. Então, você obviamente, antes de chutar o balde para o Brasil, você vai tentar conseguir entrar aqui. Aí você entra no Seikatsu Hogo, você vive disso, você começa a trazer peso para os cofres públicos, as prefeituras começam a reclamar para a imigração e aí iria, na minha opinião, começar os cortes dos vistos permanentes. Por quê? Porque eles cortam o visto permanente de quem está no Seikatsu Hogo como punição por você não ser autossuficiente. Depois você volta a ter um visto comum, né, de Teijusha. A partir dali, se você não resolve o seu problema, eles diminuem para 1 ano e depois eles diminuem para 6 meses e fazem você ficar nessa dificuldade de ser obrigado a toda hora ter que se apresentar na imigração. Aí você vai ficar preso entre ou dar um jeito de sair do sistema ou voltar para o seu país de origem. Então, assim, essa era a minha previsão, entendeu? Os endurecimentos começariam ali. Então, na minha previsão, ia demorar ainda uns 5, 6 anos para a coisa começar a ficar feia para os estrangeiros. Acontece que por causa da onda de ódio que eu falei para vocês, isso se acelerou de forma descontrolada, tá? E aí você tem, então, os sanseis, né? Os sanseis que estão ali na sua faixa de 30 a um pouco menos de 50 anos, 30, 40 anos, né? E nós, a grande maioria de nós, né, a menos aqueles que não se adaptaram ao Japão, nós não pretendemos voltar e pretendemos continuar aqui. Praticamente a grande maioria dos sanseis, eu acredito que estão no Japão, então são muito poucos os que de repente vão resolver a partir de agora tentar encontrar uma nova tentativa de vida nova no Japão, né? A grande maioria já está aqui. E aí você depois então tem os Yonseis. Aqueles que nasceram aqui nem se consideram mais estrangeiros de maneira geral, né? Eles se sentem japoneses, mas sabem que são estrangeiros, né? Ou aqueles que estavam no Brasil e que, com muito custo, tentam voltar para cá, porque o visto para Yonsei é extremamente limitado. Ele consegue ser mais ruim do que o visto para os asiáticos, né? O que limita muito a entrada dos brasileiros, dos estrangeiros que são Yonseis, né? Não existe um vídeo para Gosei, né? Para 5ª geração. Ou seja, aqui você vê o fim da fila. Esse é o fim da fila. Então, os que estão aqui vão continuar. Aqueles que forem perdendo seus vistos com endurecimento não vão conseguir voltar, né? E aí você vai começar a ter a grande dificuldade ali para a maioria das pessoas, tá? Que no caso, você vai ter ali aquelas pessoas que vão começar, tipo, a tentar continuar aqui. Muitas não vão conseguir. Não vem mais um novo contingente brasileiro. E comunidades como a de Oizumi, por exemplo, tendem a ruir. Pelo menos como ecossistema latino-americano, né? E talvez, se eles conseguirem trabalhar bem, eles vão conseguir migrar ali o público deles para o japonês, né? Mesmo continuando servindo coisas brasileiras, porque seria como, por exemplo, o restaurante chinês que tem por aí no Japão afora, né? Se eles conseguirem conquistar o público, eles podem continuar com isso, mas o que você vai ter é só isso, é um resquício, né? Não vai ser mais efetivamente uma comunidade brasileira, o que já não é. Eu, inclusive, tenho feito muitas viagens para o Oizumi justamente porque eu tenho estudado muito bem como que está a região. E eu vejo que lá já não é mais, na minha visão, uma comunidade brasileira. Você tem um ecossistema brasileiro e que ele está a caminho de ruir, na minha opinião. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no final das contas, apesar de tudo isso que está acontecendo,
as pessoas parecem que não têm essa percepção do risco, do perigo que está se aproximando da gente, né? Lá, por mais que tenham muitos estrangeiros, eles são todos, cada um por si. Não existe uma comunidade unida. Porque nós, de maneira geral, nunca fomos unidos. E aí, então, finalmente a gente chega, né, no que seria o ponto principal desse vídeo. Eu expliquei tudo isso para vocês. Eu expliquei toda essa correlação, esse contexto para vocês, para ver se de repente a gente consegue encontrar uma salvação para alguns. Porque eu duvido muito que realmente todos os estrangeiros que assistirem esse vídeo vão ter inteligência o suficiente para compreender o que eu estou falando. Mas pelo menos se eu conseguir salvar alguns, junto com esses alguns, a gente pode de repente conseguir salvar. E eu garanto que se eu for lutar e só alguns fizerem parte, abraçar essa ideia, logicamente que todo o movimento vai ser em prol desses alguns. Logicamente que os outros que não ajudaram nada também vão colher migalhas, né, do que a gente fizer. Mas eu não preciso nem dizer que quem não participa não opina. E quem não opina geralmente não tem as suas demandas inseridas no projeto. Então, basicamente, após explicar tudo isso, então venho ao que eu realmente quero propor para vocês. Como eu disse para vocês, eu vou reviver um programa que eu tinha começado em 2014. Vou reviver, vou dar mais uma chance para os estrangeiros tentarem fazer algo para conseguirem, para si, buscar uma forma de me ajudar a ajudar vocês. Que é recomeçar com a disponibilização do meu plano de 500 ienes. Esse plano de 500 ienes, eu ainda não pensei exatamente o nome que ele vai ter, mas ele vai ter um nome tipo assim, sei lá, taxa de comunidade estrangeira. Eu vou pensar ainda sobre o nome. Eu não pensei no nome, mas a questão é que eu vou criar esse plano, né, para arrecadar de todos os interessados 500 ienes mensais, para que isso possa servir de verba, para que a gente possa estar ali, o meu grupo, correndo atrás de criar um network forte, tá? Para que a gente possa começar a lutar contra todas essas injustiças que já começaram e que vão vir muito mais grosso a partir de agora. A ideia justamente é essa, é criar o grupo, criar uma conscientização mútua, fazer registro de todas as pessoas que fazem parte do grupo como membros, tá? Tendo esse registro e criando-se um network para que a gente possa entrar em contatos com todas as pessoas de uma vez só, para que quando a gente precisar, olha, estamos lutando com relação a isso, precisamos que todos assinem um abaixo-assinado, tal. A ideia é essa, a ideia é correr atrás de conseguir de forma rápida e eficiente criar mecanismos para que a gente possa lutar contra tudo isso que está acontecendo e que vai continuar a acontecer. Então, para isso, não tem como fazer nada de graça, gente. Por quê? Porque existem custos, né? Eu mesmo não posso vir trabalhar de graça. Eu preciso, para poder correr para lá e para cá, eu tenho gasto de gasolina, gasto de carro, gasto de um monte de coisa. Então, por isso eu vou reviver esse plano. Logicamente que se você falar assim, mas esse plano de 500 ienes ele vai trazer que benefício? Como eu disse, o benefício é que eu vou estar lutando por vocês para tentar criar um futuro melhor para todos nós. Esse é o benefício, é o único benefício. O que vocês querem por 500 ienes? Não dá para fazer muito mais que isso. Se vocês acharem que isso é pouco, então pensem seriamente a entrar nos planos 1.000, 1.500 ou 3.000. Quanto mais caro o plano, melhor, porque vai me ajudar muito mais, tá ok? Mas a ideia é essa. Você entra num plano e no mínimo eu revivo o plano 500 ienes para você não poder reclamar que é muito caro, tá? Para que eu possa criar uma verba ali para poder correr atrás de coisa, poder criar ali um sistema onde eu possa colocar no grupo advogados, né, especialistas em um monte de coisa, para que essas pessoas possam ajudar a gente a lutar contra todas as injustiças que estão acontecendo e que vão continuar a acontecer. E
A ideia no caso vai ser essa, eu vou reviver esse plano e a ideia é explicar para vocês essa ideia e dizer para vocês que, olha, essa é a última chance que vocês têm de tentar fazer alguma coisa para impedir tudo que está por vir. E o que eu posso fazer da minha parte é oferecer para vocês o meu know-how. Eu posso, no caso, me disponibilizar para correr atrás de tudo isso, porque a maioria das pessoas não tem tempo para isso, vocês têm que trabalhar. Mas eu posso correr atrás disso, eu posso aproveitar que eu já tenho toda uma conexão com várias pessoas e tentar com isso, através disso, criar. Só que eu tenho as conexões, mas eu não tenho força. Eu não tenho vocês. Eu tenho um pequeno grupo de clientes que estão em planos mensais, mas é um pequeno grupo. Eu não tenho nenhuma porcentagem significativa dos residentes de cada cidade. E o que a gente precisa agora é isso. Então, esse vídeo ele tem que ser compreendido por você e ele tem que ser passado para frente. Vocês têm que, se você entendeu o que eu estou dizendo, colabora. Entra em um dos planos pagos e começa a colaborar financeiramente com esse projeto. E também compartilha esse vídeo, não só compartilha, faz o seu amigo assistir, assiste junto com ele, entendeu? E aí você mostra exatamente para essa pessoa que você precisa justamente de que ela entenda e que ela participe para que a gente crie força, crie poder para conseguir realmente, de forma eficiente, fazer a diferença. Porque como eu disse para vocês, a gente não tem força agora, que a gente ainda é uma das 10 maiores comunidades. Só no sentido de nome, comunidade, por sermos da mesma etnia, tá? Porque em breve nós seremos menos do que as 10 primeiras. Como eu disse, a tendência a partir daqui é diminuir cada vez mais. E quanto menos fomos nós, menos poder a gente vai ter. E aí só vai restar realmente a questão de você tentar fazer isso com os japoneses, cada um por si, sendo que ninguém vai estar mais interessado em ajudar. Ou a gente de repente tentar ali criar conexões com os outros estrangeiros, que vai ter todo o problema da parte da língua. E o que eu estou querendo justamente agora é isso, é criar um grupo que quebra essas barreiras, de maneira geral. E primeiro, obviamente, como eu sendo um brasileiro, eu foco nos brasileiros e latino-americanos, porque infelizmente não temos ali muitos intérpretes que são da parte da América Latina, né? Tipo, que falam espanhol, etc. tal. Mas eu também tenho ali, no caso, uma filipina, então a ideia é tentar também criar a mesma coisa voltado para pessoas das Filipinas e depois juntar mais network e conseguir chamar pessoas dessas outras etnias também. Então a ideia justamente é essa, é criar algo que sirva para nos defender. E isso tem que ser feito rápido. Então assim, eu pelo menos, como eu sempre falo para vocês, eu vou dormir tranquilo, porque eu estou fazendo a minha parte. Eu estou me disponibilizando, eu estou criando um novo plano barato, eu estou revivendo esse plano barato para que todos vocês possam colaborar, possam me ajudar a ajudar vocês. Agora, se vocês vão querer me ajudar para eu ajudar vocês, isso vai ficar a cabo de cada um de vocês. Eu acho que de maneira geral o que eu tinha para dizer para vocês é isso, né? Eu sinceramente, se vocês falarem para mim se eu tenho ali como é que eu posso dizer assim? Se eu tenho uma expectativa grande que, nossa, vou tocar o coração de todo mundo e todo mundo vai com certeza ajudar. Não, eu acho, sinceramente, que vocês não vão fazer nada. Eu acho que vocês gostam de sofrer. Então, assim, eu acho que no final das contas as pessoas vão, como sempre, me ignorar. E, como sempre, daqui a alguns anos vão estar todo mundo reclamando nas redes sociais como se isso resolvesse alguma coisa. Mas eu, pelo menos, fiz a minha parte. Só um adendo com relação ao valor. Eu disse para vocês assim, os planos mensais gerais que eu cobro de 1.000 até 3.000, que são planos de serviços mesmos básicos, esses vão continuar como sempre, tá? Oferecendo os serviços com pagamento mensal, tá? Porém, com relação ao plano de 500 ienes, esse eu só vou aceitar pagamentos anuais. Porque por ser um valor muito baixo, na maioria das vezes não compensa as questões de gastos com taxas bancárias, etc. tal. Então, 500 ienes por ano dá 6.000 ienes. A pessoa paga uma vez e ela pagou um ano. Então, a ideia vai ser essa, só para que vocês fiquem cientes, tá ok? Mas, no caso, esse é o novo projeto que eu estou criando e espero que vocês possam aí colaborar.
Mas de maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde você tal, e também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitei os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração de criar novos conteúdos. De maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau! E se sobrar alguma dúvida, é só entrar em contato comigo.